Olá, boa tarde. Meu nome é Adriane Carolina Souza da Silva, sou aluna do quarto ano e este é um trabalho para a conclusão da matéria de Iniciação e Fundamentos Científicos 4, que é ministrada pelo professor José Antônio Grande e tem como tema a via de administração da ocitocina na terceira fase do trabalho de parto. O trabalho de parto ele é composto por basicamente três fases, que é a dilatação, a expulsão, o segundamento e a primeira hora pós-parto, mas nesse momento a gente só vai se ater à terceira fase do trabalho de parto, que é justamente entre o nascimento do bebê e a expulsão completa da placenta e das membranas. Tem perda de sangue durante esse período, que depende da rapidez que a placenta vai ser separada da parede uterina e quão bem esse útero vai se contrair. Pode ocorrer algumas disfunções nesse período, né? E quando ocorre e a mulher perde muito sangue, a gente vai definir como uma hemorragia pós-parto, que é o sangramento do trato genital superior a 500 ml após o nascimento do bebê. Por muitos anos, né? Essa foi a principal causa de morte materna. Para que isso não ocorra, hoje em dia tem evidências que o manejo ativo da terceira fase do trabalho de parto, né, diminui a hemorragia pós-parto. E uma das medidas é a administração de um útero tônico profilático, né? Existem vários, mas o principal que vai ser relatado no trabalho é a ocitocina. A ocitocina é um peptídeo de 9 aminoácidos, né? Que ele é secretado pela glândula pituitária posterior. E sua função é ligar-se ao músculo liso ali do útero para causar contrações rítmicas, né? E fazer com que o útero se contraia. A sua administração é via parenteral, porque ele é inativado no trato gastrointestinal e ela pode ser IV, IM, bolos ou diluída. E a dose vai variar de 2 UI a 10 UI. Então, por que é importante a gente fazer esse estudo? A ocitocina ela tem um papel bem em evidência justamente nessa terceira fase ativa do trabalho de parto, né? Só que parece que tem uma preferência geral pela via intramuscular. E é justamente isso que o trabalho vem abordando, né? Porque mesmo dizendo que ela pode ser tanto intravenosa quanto intramuscular, a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, né, põe que é 10 UI intramuscular. Então, é importante avaliar se as diferenças sutis na farmacocinética das duas vias têm alguma implicação nos resultados maternos e infantis. Por isso, é importante avaliar sistematicamente as evidências relativas à via ideal de administração de ocitocina em mulheres submetidas ao parto vaginal. Diante disso, formulou-se uma pergunta clínica que é: a via de administração da ocitocina tem influência nos desfechos maternos? Então, para procurar o nosso estudo, né, a gente realizou o PICO. Então, o P de população são gestantes, a intervenção seria profilaxia, a comparação seria entre a ocitocina IM versus a ocitocina IV e os resultados dos desfechos, né, seriam hemorragia pós-parto. Então, foi colocado o pico lá na Cochrane, né? E aí achou-se a revisão sistemática de ocitocina profilática intravenosa versus a intramuscular para reduzir a perda de sangue na terceira fase do trabalho de parto. Revisão. Ok. A metodologia do trabalho inclui ensaios clínicos randomizados ou ensaios clínicos randomizados por clusters, comparando a ocitocina intravenosa e a intramuscular administrado na terceira fase do trabalho de parto para a prevenção de hemorragia pós-parto. As participantes eram mulheres grávidas, a intervenção era entre a ocitocina intravenosa versus a intramuscular, independente de dose, horário ou a forma dela, né, se era em bolos ou infusão contínua. Os resultados, a gente teve os primários, que era a hemorragia pós-parto grave, a morbidade materna, e os secundários, que era a morte materna, a hemorragia pós-parto em 500 ml, perda sanguínea estimada, uso de uterotônicos e outros resultados que não vale a pena ser citado aqui. Eu vou avaliar a hemorragia pós-parto grave e a hemorragia pós-parto em 500 ml. Os métodos de busca deles foram a Cochrane Pregnancy, que é como se fosse um banco de dados, né, que eles incluem várias outras bases, Medline, Bayesian,
que fala só sobre gestantes, grávidas, trabalho de parto, e ela é sempre atualizada. E foram selecionados 7 novos relatórios para atualizar essa revisão, né? Porque ela já tinha sido realizada, só que os artigos eram muito antigos, então foram selecionados artigos de 2010 a 2017 para fazer essa nova atualização. Após isso, né, após a seleção dos 7 artigos, a gente foi analisar o risco de viés desses 7 artigos, né? Então, eles foram enquadrados em 7 categorias, em 6 na verdade, para analisar esse risco de viés, ou viés de seleção, de detecção, de atrito. E como vocês podem ver aqui, em porcentagem, o que mais ocorreu foi que teve viés de desempenho, porque ou não foi relatado como foi feito o cegamento dos participantes, ou não foi feito esse cegamento de maneira adequada, né? Por mais de 50%. Então a gente tem um alto risco de viés aqui, né? E o segundo seria o viés de detecção, porque não foi relatado também como foi feito o cegamento da avaliação dos resultados. Então a gente tem 25% de viés. Esse outro modo aqui mostra exatamente os artigos e onde eles tiveram esse viés. Então, por exemplo, o primeiro artigo de 2018, ele tem alta evidência, justamente porque ele tem poucos vieses, né? Já o de 2016 tem vários vieses, então já baixa a nossa evidência. Após isso, também foi descrito o grade, né, de todos os 7 artigos que estão no projeto. E o grade ele serve para a gente avaliar o nível de evidência que tem aqueles artigos. Ele pode ser alto, moderado, baixo ou muito baixo. Ele vai avaliar os artigos em risco de viés, consistência do efeito, a imprecisão, o caráter indireto e viés de publicação. Aqui, dentro dos 7 artigos, né, ele vai variar de baixo a alta evidência, né? Então, os principais o de morte materna, que é muito baixo o grade dele. E por quê? Porque não descreveu como houve a ocultação de alocação, por isso logo tem risco de viés, e também por imprecisões, por conta dos eventos que não foram bem descritos ou não teve eventos, que foi a morte materna. Então a gente não pode confiar muito nesse artigo. Ele é um nível baixo de evidência. Outro é o uso de outros uterotônicos. Também foi baixo, por quê? Porque ele teve imprecisão grave por conta de inconsistências durante a realização do trabalho, né? Outros foram altos, como o hemorragia materna a mais de 500 ml, que é o que a gente vai avaliar. Agora a gente vai avaliar 4 desfechos, né, diante dos muitos desfechos que teve esse artigo. Eu vou avaliar 4. O primeiro desfecho, né, que a gente vai avaliar o forest plot, seria de comparação a ocitocina IV versus a ocitocina IM para hemorragia grave, né? Aqui a gente tem o nosso forest plot e a gente vê que o diamante tá cruzando, tá tocando, na verdade, né, a linha do intervalo de confiança. Então isso quer dizer que para hemorragia grave não tem diferença a gente usar a ocitocina intravenosa ou a ocitocina intramuscular, porque não vai fazer diferença, não vai diminuir. Só que, vejam bem, esse estudo aqui é de 2016, ele tem uma população muito baixa, de 128, mas ele tem uma heterogeneidade muito grande. Isso faz com que ele tenha um peso maior. Então, tirando ele, o nosso diamante não cruzaria a linha de hipótese nula, ou seja, favoreceria a administração intravenosa para hemorragia pós-parto grave. E aí a gente teria, né, que é muito melhor para a hemorragia pós-parto usar a intravenosa do que a intramuscular. Só que isso só se dá se retirar esse artigo, né?
O desfecho também seria a utilização da ocitocina intravenosa versus a IM por administração, né? E aqui também acontece a mesma coisa, o losango cruza, né, a linha de hipótese nula, então não favorece nenhum nem outro, né? Além disso, a gente tem o terceiro desfecho, que é a ocitocina IM versus a intravenosa na análise de sensibilidade, ou seja, só com aqueles estudos que tiveram menor risco de viés, ou seja, é uma evidência alta. Então, nele, a gente favorece o uso de intravenosa para hemorragia grave. Então, a gente tem um estudo de alta evidência científica, com estudos de baixo risco de viés, com a heterogeneidade 0%. Isso quer dizer que essa evidência é muito boa e é de alta qualidade. E por último, e mais ou menos importante, a gente tem o desfecho da ocitocina IV versus a intramuscular para hemorragia pós-parto em reduzir 500 ml de perda de sangue. E aqui é muito legal que a gente também tem favorecendo o uso da intravenosa, porque o losango não está cruzando a linha, apesar dos estudos estarem cruzando, né, a hipótese nula, o nosso losango nem está tocando a linha. Então, esse está favorecendo o uso da ocitocina intravenosa. Além disso, a gente tem a heterogeneidade também 0%, né? O que caracteriza uma alta qualidade de evidência. Então, de conclusão, a gente tem que evidências de alta qualidade sugerem que a administração intravenosa de ocitocina, em comparação com a administração intramuscular, reduz, né, a hemorragia pós-parto em 500 ml, e a ocitocina, embora tenha o risco de hemorragia pós-parto grave em 1000 ml, o intervalo de confiança cruza a linha de ausência de efeito, portanto, é compatível com nenhuma redução, então tanto faz para hemorragia grave, né? Mas lembrando daquele estudo que tinha um peso maior e alta heterogeneidade. E, por fim, análise de subgrupos baseada no modo de administração de ocitocina intravenosa versus a intramuscular não mostrou diferenças substanciais, então não tem por que a gente usar a ocitocina intramuscular ao invés da intravenosa ou usar a intravenosa ao invés da intramuscular. Obrigada.